Se eu começasse a organizar a minha vida hoje, o que eu faria? Sabe quando a vida tá totalmente desorganizada, tá aquela bagunça, você não sabe nem por onde começar, você não sabe nem pra que direção ir, sabe quando tá aquele caos e você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida? Então se eu estivesse nessa situação, no meio desse caos, eu faria 4 coisas pra começar. Primeiro, eu pensaria em organizar a minha vida pessoal, organizar a minha rotina, organizar o meu ambiente e organizar a minha vida financeira. Esses são os 4 tópicos que a gente vai falar hoje que eu faria para começar a realmente colocar tudo em ordem. Então, o primeiro passo, organização pessoal. Seria o brand pessoal, o comportamento, começar a fazer perguntas, sabe? O que as pessoas pensam de mim hoje? Quando as pessoas falam em Larissa, o que elas estão pensando? O que elas associam a mim? O que elas pensam sobre mim? E, por outro lado, o que eu gostaria que elas pensassem? Começar a fazer esse tipo de pergunta que eu já fiz e faço ainda até hoje. Qual que é a visão que as pessoas têm de mim e o que eu realmente quero passar? O que eu quero que as pessoas entendam sobre mim? E com base nisso, o que eu estou mostrando nas minhas redes sociais para as pessoas terem essa associação e o que em geral eu realmente estou mostrando para elas. Então fazer essa comparação. Onde eu tô hoje, o que eu mostro hoje, quem eu sou hoje e o que eu tô querendo mostrar, em quem eu tô querendo me transformar. É muito importante a gente fazer essas perguntas de quem eu quero ser, quem que eu quero que as pessoas entendam que eu sou. Porque se você tá no caos, é importante que você entenda o caos que você tá e o caos que você quer sair, quem que é a pessoa que você quer estar depois dali. Então faça essa associação, eu faria e faço ainda. De vez em quando eu paro e penso assim, qual que é a imagem que eu tô transparecendo e o que eu quero que as pessoas realmente pensem de mim. E a gente já inclui o branding, meu branding pessoal, meu comportamento. Então isso entra em boas maneiras, etiqueta, como eu me porto, como eu me visto, qual é a aparência que eu tenho e o que as pessoas têm essa percepção de mim. Eu sempre falo que a primeira impressão é que fica, então esse branding pessoal é muito importante também. Segundo passo é fazer a organização da agenda / rotina. Ter essa organização, uma coisa que eu sempre faço, estou sempre atualizando e se eu estivesse no meio desse caos, com certeza isso seria uma das minhas prioridades. É saber exatamente o meu horário de fazer as coisas que eu faço. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, se eu quero me tornar um profissional melhor e vou fazer um curso para isso, eu preciso saber como que eu vou encaixar esse curso no meio da minha agenda. É importante eu saber o horário que eu acordo, o horário que eu treino, o horário que eu trabalho, o horário que eu me alimento, também o horário que eu vou dormir. Se você não encaixa na rotina aquilo que você quer fazer, aquela mudança que você quer ter, não tem como aplicar. Então eu vou te dar um exemplo. As pessoas falam assim, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a treinar. Não, amanhã eu vou começar a treinar, amanhã é segunda-feira. Só que essa pessoa não sabe o horário que ela tem que acordar para ela conseguir treinar, para ela conseguir tomar banho e trabalhar depois. Se ela não consegue nem saber o horário que ela vai acordar, você acha mesmo que essa pessoa vai conseguir treinar? Não vai, porque não encaixou na rotina. Então, é muito importante fazer essa organização. E dentro de organizar a rotina, eu gosto de separar em duas, tanto a minha rotina pessoal quanto a minha rotina profissional, que uma coisa não tem a ver com a outra. Apesar de elas estarem relacionadas, elas estarem coligadas, ainda assim tem que ser separado. Porque uma coisa é falar o horário que eu preciso acordar, o horário que eu preciso treinar, o horário que eu preciso almoçar, é diferente do que eu vou fazer com o meu lado profissional, os clientes que eu tenho que atender, como que eu vou organizar a minha agenda de trabalho. Então eu separo em duas partes. Vou compartilhar com você a minha agenda pessoal para você ter uma noção de como que eu faço isso no meu dia a dia. Então eu tenho aqui na minha agenda o horário que eu acordo, o horário que eu tomo café, o horário de ler a Bíblia, o horário que eu vou treinar, o horário que eu me arrumo, então tudo isso está marcado na minha agenda. O horário que eu faço consagração, é o meu horário íntimo com Deus, o horário que eu começo a trabalhar, o horário do meu almoço, dos cursos, do horário que eu leio, então tudo que eu faço está incluso aqui, inclusive o horário que eu vou dormir. E fora isso, também tem a agenda profissional, por exemplo, toda segunda-feira no período da manhã eu vou mandar mensagem para todos os meus clientes, confirmando se está tudo certo, se eles gostaram do trabalho, é o horário que eu vou pedir um feedback, é o horário que eu vou anunciar aos clientes se tiver alguma mudança no projeto deles, coisas assim. E eu quero ressaltar também que essas agendas, elas têm mudanças até que constantemente, não assim com tanta frequência, mas é importante você ir fazendo adaptações conforme o tempo vai passando, porque nem sempre a gente está sempre com a mesma rotina. Por exemplo, eu tive que fazer um curso muito rápido em 2 semanas, era um curso de muitas horas, então eu modifiquei toda a minha agenda para encaixar esse curso, para que toda hora eu pudesse estar fazendo e completar ele no período necessário. Ou seja, essas adaptações
informações são importantes e são necessárias. Então aqui você tem que enquadrar a pessoa que você quer se tornar, o que essa pessoa faz, se essa pessoa ela treina, se ela tem uma alimentação saudável, se ela estuda muito, se ela tá fazendo curso, se ela é uma excelente profissional. Imagina a pessoa que você quer se tornar, aquela pessoa ali que você está trabalhando para ser, para sair realmente dessa inércia que você tá, para poder transformar nessa pessoa. Então, como que seria essa agenda? Então, a agenda é extremamente importante e até para você conseguir acompanhar se você tá conseguindo colocar aquilo em prática ou não. E terceiro passo que eu seguiria para ter essa mudança é organização do ambiente. É muito importante, muita gente acha que às vezes ter um ambiente organizado é muito mais sobre estética, e não é. Na verdade, o ambiente ele só externaliza o que você já está sentindo por dentro. Então, se o ambiente que você está totalmente desorganizado e bagunçado, sinto lhe dizer que está assim por dentro também, tá? Aquela bagunça, aquele caos. Então, um dos melhores jeitos de você organizar o caos que está por dentro é às vezes começar numa coisa mais prática mesmo, que é o próprio ambiente. Um ambiente bagunçado, um quarto bagunçado, um escritório bagunçado, ele pode atrasar você de 20 a 30 minutos a mais diariamente. Ou seja, é muito tempo que você perde só por causa da bagunça. Você tem noção do que é isso? Eu tô falando isso pra você porque eu já passei. Eu fui a pessoa que era extremamente bagunçada. Toda vez que eu ia me arrumar, que eu ia escolher uma roupa, eu demorava muito pra me arrumar. Porque primeiro, eu ficava lá passando peça por peça pra ver se eu gostava de alguma coisa. Às vezes a peça que tava na minha cabeça eu não sabia nem onde ela tava. Eu ia procurar, eu ia literalmente caçar aquela roupa no meio do meu guarda-roupa. E às vezes depois de ficar um tempão procurando, eu descobria que a roupa tava suja, tava pra lavar e eu ia ter que descobrir outro look pra colocar. Isso me fazia perder muito tempo. Então só no fato de eu demorar pra me arrumar, eu me atrasava para ir para os lugares, eu chegava atrasado, eu já chegava tudo bagunçado, não tinha preparado o que era preciso, tanto para aquela reunião, tanto para aquele trabalho, e isso tudo ia virando uma bola de neve. Agora imagina acontecer isso toda vez que você for se arrumar. Então, como acontecia comigo, eu percebi a mudança prática que isso fez na minha vida. Hoje em dia, eu também gosto de separar as minhas roupas por cor, eu não tô falando que você precisa fazer isso, mas para mim é tão simples. Se eu penso numa blusa preta, eu já vou direto no lugar do guarda-roupa que fica as roupas pretas, eu nem tenho tanta roupa assim, então eu nem preciso ficar até, sabe, caçando peça por peça, eu já vou direto ali na preta, já pego, e se não tá ali, eu já sei que tá pra lavar, e eu já consigo pensar em outra muito mais rápido. Hoje em dia, a minha gaveta, tanto de meia, tanto de qualquer coisa, é muito organizada. Eu já abro a gaveta e já tem todas as meias no organizador. Eu literalmente abro a gaveta, pego a meia e já coloco no pé. É coisa de segundos eu já resolvi um problema, sendo que antes eu gastava muito tempo com isso. E a verdade é que uma pessoa organizada e bem resolvida não fica em ambiente bagunçado, por isso o nosso terceiro passo é realmente organização do ambiente. E o quarto passo para realmente ter essa mudança é ter organização financeira. Não tem como falar em ter uma mudança de vida sem falar de dinheiro, uma coisa está totalmente interligada com a outra. Por isso, ter uma organização financeira é extremamente importante. E o engraçado é que a gente não aprende de dinheiro nem na escola, nem com os pais, nem com os amigos. Muita gente acha até um tabu falar de dinheiro, e é muito estranho isso, porque é uma coisa que está tão presente na nossa vida, que é tão necessária. Eu não estou falando que é a coisa mais necessária que tem, mas ela tem um grau de importância muito grande na nossa vida, e as pessoas simplesmente não falam disso. Na verdade é um tabu. As pessoas não aprendem isso em nenhum lugar. Se elas não aprendem a lidar com o dinheiro, como que elas vão lidar com ele no dia a dia? Como que elas vão saber o que elas fazem com o salário que ela recebe? Como que elas vão saber que parte que vai para cada coisa? Se tem que pagar um plano de saúde, se não tem, como que funciona isso? Então, ter uma organização financeira é muito importante e você precisa ir atrás disso. Isso é uma coisa que eu faria com certeza se eu estivesse começando agora, é investir fundo em organização financeira. Eu vou te falar aqui o básico sobre a organização financeira, que é muito importante. Primeiro é entender o quanto você tem de entrada, o quanto entra realmente no seu bolso e o quanto tem de saída, e saber também diferenciar gastos e custos pessoais. Qual que é a diferença? Os custos é tudo aquilo que você precisa para viver. Então aqui, por exemplo, eu tenho aluguel, energia, internet, tem plano de saúde, tudo isso eu preciso para viver. E tem também os gastos, que é aquela blusinha que a gente compra, que é aquele docinho, que é o restaurante, coisas extras. Eu não preciso para viver, mas eu quero. Então é importante que você tenha quanto entrou, quanto saiu, e desse que saiu, o quanto é custo, que é realmente necessário, e o quanto é extra, para você conseguir entender até que lado dá para você economizar. E entendendo exatamente o quanto a gente tem de entrada, o quanto entra, é que a gente vai fazer as separações. Então, desse dinheiro que entrou, 10% é necessário que seja ou para o dízimo ou para doação,
10% para investimento e o restante, os 80% que sobrou, os seus custos pessoais e gastos pessoais. Então, organização financeira é você conseguir separar em tópicos e ver realmente o que está funcionando. Se você está conseguindo encaixar isso que eu falei, você está conseguindo fazer essas doações, você está conseguindo investir o seu dinheiro, você está investindo em educação também, porque é muito importante. Se não está conseguindo, o que está errado e o que você vai organizar para isso funcionar. Claro, ter essa parte de investimento e você também aprender como investir esse dinheiro, pensando em curto prazo, médio prazo e longo prazo, que é a nossa famosa aposentadoria. E sim, a gente começa a pensar na aposentadoria exatamente agora. Então esses são os 4 passos que eu faria se eu tivesse que mudar, e na verdade são os passos que eu realmente fiz e eu faria quantas vezes fossem necessárias. E agora eu quero saber se você já está conseguindo cumprir esses 4 passos ou tem alguma coisa que você ainda está precisando melhorar. Um beijo e até o próximo vídeo.